com a luz acesa ou... Eu vou ter que botar a luz aqui, doutor, um pouquinho. Eu acho que... Deixa eu ver com a luz ligada, Iraci, por favor, só para ver se fica muito ruim. Se tiver essa Você luz... olha com a luz ligada? Fica melhor assim? É melhor? Eu não preciso colocar aqui. Pode ser sim. Não, eu não. Tá. Tá, pode deixar. Melhor assim, ó, pessoal? Se eu botar aqui, melhora um pouquinho, né? Pode ser com essa luz aí? Tranquilo? Acho que não. Não? Impressionante. Então, deixa eu colocar aqui. Pode começar. Pode começar? Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado pela presença de vocês aqui na nossa coletiva de imprensa. Nós vamos falar hoje aqui sobre a Operação Incógnito. É uma operação aqui da primeira Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves. No início desse ano, já em janeiro, aqui na cidade nós tivemos várias ocorrências envolvendo extorsões de comerciantes e também de algumas vítimas que não necessariamente eram comerciantes. Então, iniciou um volumoso número de ocorrências, por volta de 60 ocorrências, em que várias vítimas na cidade estavam sendo extorquidas. Aqui na primeira DP nós começamos a investigação e acabamos assumindo de toda a cidade. Entramos em contato com um colega da segunda delegacia e todas as ocorrências foram transferidas aqui para investigação na primeira delegacia de polícia. Nós instauramos um inquérito policial e a gente vai discorrer aqui sobre como se deu a investigação, quantos indiciados no final. Vamos também apresentar algumas imagens, porque esse crime acabou repercutindo muito na cidade e por alguns fatores ali, durante a investigação, também refletiu em todo o estado. Então nós vamos estar discorrendo também sobre esse tema. Pode passar primeiro. Qual é a metodologia que o grupo criminoso empregava? Então nós temos o principal delito aqui, a extorsão. A extorsão é um crime do Código Penal, do artigo 158, que tem uma pena de 4 a 10 anos, e a vítima obtém a vantagem mediante a violência ou a grave ameaça. Então, posteriormente nós vamos desenhar todo o esquema criminoso. Eram envolvidos que saíam na cidade em um veículo, escolhiam uma vítima. Normalmente a vítima que era escolhida era uma vítima que tinha um alto poder aquisitivo, que era demonstrado através de um veículo que chamava a atenção, de uma casa que chamava a atenção. Então, os indivíduos passavam com o veículo e filmavam a placa do carro, filmavam a frente da casa ou até mesmo em frente ao próprio comércio. E com essas informações, eles iam pegando outros dados e entravam em contato com a vítima. Isso chamou muita atenção no início da investigação, porque nós não conseguíamos ali no início saber como eles conseguiam essas informações, até o número privado. A Andressa, a nossa inspetora, que esteve à frente também dessa investigação desde o início, responsável por toda a parte investigativa do nosso inquérito policial. Inclusive, o nosso inquérito está aqui, são três volumes. Então, foi remetido hoje, vai ser remetido hoje ao Poder Judiciário, com os indiciamentos que vão ser mostrados em seguida. E durante a investigação chamou muita atenção como eles tinham um grande volume de informações das próprias vítimas após as filmagens. Então eles filmavam as vítimas, depois enviavam através de um aplicativo de mensagens informações de familiares, informações de endereços e extorquiam as vítimas. Normalmente eles tinham um assunto que se tratava assim, eles falavam, a facção nos pagou um certo valor, só que nós queremos um valor para não te matar, por exemplo. Então, eles já têm um preço mais ou menos que eles cobravam, que eram de R$10.000, e várias vítimas se sentiam amedrontadas, porque como a pessoa teve um número de contato, como ela sabia as informações dos familiares, como ela sabia outros dados que só bancos
públicos ou privados bem restritos possuíam essa informação. Então, com esses dados, eles extorquiam as vítimas. Algumas vítimas fizeram alguns pagamentos, outras já bloquearam e muitas vítimas registraram ocorrência. Então, com um número elevado, quase 60 ocorrências num inquérito só policial. Esse período abrangeu de janeiro até abril, por volta de 4 meses ali. Pode passar o próximo slide? Aqui algumas imagens de como era feito o próprio golpe em si. Ali na primeira imagem, nós temos um contato dos investigados que eles faziam entre eles. Um investigado, que posteriormente nós vamos até explicar, estava dentro do presídio, e ele pediu, manda vídeos e manda foto, e uma pessoa aqui fora, que não está no presídio, fazer essas filmagens. E ele pedindo as imagens para fazer a extorsão. Nas duas outras imagens, era o método que os envolvidos utilizavam. Em um veículo, eles passavam, verificavam uma casa que chamava atenção, um veículo que chamava atenção, filmavam e obtinham as informações. Pode passar. Eu vou passar agora um vídeo de como, só antes de passar, de como eles amedrontavam a vítima. É um golpe que ele não era aplicado no estado todo, é bem local, foi feito aqui em Bento Gonçalves, iniciou em Bento Gonçalves, tanto que na época da investigação eu entrei em contato com outros delegados de outras regiões para saber se esse golpe estava sendo aplicado em outra parte do estado e não estava sendo aplicado em outro local, somente aqui em Bento Gonçalves. E chamava a atenção o grau de ousadia dos indivíduos, porque eles mandavam um vídeo, pode passar o vídeo, esse vídeo, só para vocês terem noção de como eles faziam. Eles filmavam uma casa, um comércio ou uma placa e em seguida eles mostravam uma arma. Tem um outro que nós separamos também. Pode ser esse. Eles também mandavam vídeos para as vítimas, citando o nome da vítima. Fulano de tal, aqui eu estou cobrando da facção, se não pagar. Então as vítimas realmente se sentiam amedrontadas. E aquele primeiro vídeo que mostra o carro filmando um comércio ou uma placa chamava muita atenção, porque logo em seguida mostrava uma arma. Então a vítima se sentia muito amedrontada. Então um crime que chamou muito a nossa atenção pela ousadia de um indivíduo estar com a arma em plena luz do dia, andando dentro de um veículo e filmando vários estabelecimentos comerciais. E durante a investigação, nós identificamos ainda, continuando a metodologia, nós temos ali um contato direto do extorquista ali com a própria vítima. Ele já manda ali, conhece as duas mensagens apagadas ali, é um vídeo e a outra já é nome de familiares. Conhece normalmente o nome da mãe, o nome do filho, o nome de algum parente, e em seguida até a vítima. Por quê? O que aconteceu? Resolveu o quê? Não estou entendendo. E ele induzindo a vítima, extorquindo a vítima com a grave ameaça para fazer o depósito. E em seguida também mandava um vídeo com o nome da pessoa exigindo o dinheiro. Pode passar o próximo, por favor. Ali nós temos, na primeira imagem, ali, um contato que é feito de um dos indivíduos que está aqui fora com um dos que estão reclusos ali na penitenciária de Caxias do Sul. Depois eu vou até especificar mais. Ele pede, ele fala, fala para o fulano, que é um dos nossos investigados, preciso falar com ele. Em seguida, ele manda uma placa ali onde é que está coberto, e com a placa, o indivíduo dentro da penitenciária consegue informações das vítimas aqui fora. Nós vamos especificar depois como isso ocorre. E com a investigação, nós descobrimos que aquele armamento que era utilizado ali pelo grupo criminoso era um airsoft, uma arma de airsoft. Por isso a ousadia de andar durante o dia, porque o airsoft em si não é um crime isolado. Então, claro que tem uma autorização do Exército para portar o airsoft, ele tem até que tem uma ponta laranja para identificar que é um airsoft, mas já amedrontava as vítimas que não tem como saber no vídeo se é uma arma airsoft ou uma arma propriamente dita. E durante a investigação nós descobrimos até quem foi um dos indivíduos que comprou a arma, quando a arma chegou na casa desse indivíduo.
E nós representamos ao Poder Judiciário pelo mandado de busca e apreensão. Foram vários mandados de busca e apreensão na residência de todos os envolvidos. É um grupo criminoso com 10 pessoas e tanto aqui em dentro como em Caxias também foram efetuadas essas buscas e apreensões. Mas nós realizamos várias aqui com o intuito de apreender esse armamento, só que nós não tivemos êxito porque o armamento já teria sido desfeito. Então não conseguimos lograr êxito em localizá-lo, mas representamos para o MBA, inclusive com nota fiscal, sabemos a nota fiscal, o indivíduo que recebeu o próprio armamento. Pode passar, por favor. Alguns fatores relevantes dessa investigação é como os indivíduos obtinham esses dados relevantes das vítimas. Nós, durante a investigação, eu e a inspetora, nós oficiamos vários órgãos públicos para identificar se essas informações eram advindas de banco de dados públicos. E durante a investigação nós descobrimos que não eram órgãos públicos. Os envolvidos, a parte que estava dentro do presídio, eles obtinham através de um aplicativo que não vai ser divulgado até por questão para não facilitar, e esse aplicativo era pago e eles conseguiam obter essas informações das vítimas, somente com a placa. Então a placa nós demoramos até um pouco na investigação até descobrir de onde vinham essas informações, até com algumas diligências, pedidos judiciais, nós conseguimos identificar que esse aplicativo pago, alguns presos teriam acesso a dados das vítimas aqui da cidade. Durante essa investigação desse grupo criminoso, que envolve 10 pessoas, teve algumas situações aqui na cidade que chamou a atenção a nível estadual, que esse grupo criminoso estava extorquindo apenas com esse mesmo modus operandi. Qual era o modus operandi? Indivíduos dentro do presídio faziam a extorsão, indivíduos aqui fora do presídio faziam as filmagens, outras pessoas aqui também fora do presídio eram responsáveis por receber todo o dinheiro e distribuir entre os envolvidos. Só que esse modus operandi ele se alastrou muito, então rapidamente foram muitas ocorrências em um curto período. Eles estavam filmando muito, extorquindo muito, e isso foi crescendo muito rápido. Diante disso, outro grupo criminoso, considerado até rival desse grupo, aproveitou o momento para também fazer um certo tipo de extorsão, qual seja, que era as próprias concessionárias de veículos. Eles foram, alguns, nós temos ocorrências que eles foram até a concessionária de veículos, efetuaram disparos de arma de fogo nas concessionárias, danificando alguns veículos, inclusive, e depois mandavam vídeos para os comerciantes: vocês já estão sabendo o que está acontecendo, nós estamos extorquindo, então, e aproveitaram o momento para também aplicar um golpe, extorquindo também para aproveitar uma vantagem ilícita. Só que são dois grupos criminosos diversos. Então, esse grupo criminoso que praticou os atentados contra as concessionárias de veículos, nós não tomamos conhecimento da autoria deles, nós não conseguimos chegar à autoria deles, porque era um grupo paralelo e bem menor do que esse grupo criminoso que estava aplicando já as filmagens. E quanto a eles, a investigação vai continuar em um outro momento, mas nós identificamos o principal grupo que estavam extorquindo os comerciantes e as vítimas aqui na cidade com esse modus operandi, que é a filmagem e depois a extorsão. Pode passar, por favor, Lucas? Então, a primeira ocorrência aconteceu ali em março de 2023, foi dia 8 de março, que foi uma das concessionárias ali na Oswaldo da Aranha, que acabou sendo efetuado ali os disparos na concessionária. Inicialmente, nós pensávamos que se tratava de um mesmo grupo, só que durante a investigação nós verificamos que não era o mesmo grupo, que realmente era um grupo paralelo. Aqui as imagens da própria extorsão às concessionárias, ali os disparos foram efetuados, a própria conversa do indivíduo com a vítima proprietária da concessionária, eu te falei dias atrás. Então eles aproveitaram que o momento das extorsões estava sendo praticado por um grupo e também efetuaram um certo tipo de extorsão com o disparo de arma de fogo. E aí a conversa que ele tem com o próprio proprietário. Pode passar. Então a gente vai agora na parte da investigação da organização criminosa. Então, como foi citado anteriormente, é um grupo de 10 pessoas. 3 indivíduos estão presos na penitenciária de Caxias, até hoje eles se encontram reclusos.
esses 3 indivíduos praticamente eram responsáveis por entrar em contato com a vítima de dentro do presídio, eles entravam em contato com a vítima de fora. O grupo ele possui uma divisão de tarefas, cada um possui um papel dentro da organização criminosa. Desses 3 que estavam lá dentro, 3 companheiros aqui na parte externa, que residentes em Caxias também, recebiam valores. Então, eles aplicavam um golpe dentro do presídio que indicava uma conta para receber os valores, que normalmente a conta era essas companhias que estavam fora do presídio. Alguma delas ainda era responsável para distribuir entre o grupo criminoso a vantagem recebida. Outros indivíduos. Nós temos 3 no presídio, 3 companheiras e outros 3 que estavam aqui na parte de fora. Um era praticamente o motorista responsável pela condução do veículo, um que filmava e o outro até dentro aqui da cidade, ele fazia as filmagens dentro da própria residência com armas, citando o nome da vítima e também passando essas informações para os que estavam reclusos para extorquirem direto a vítima. Por que os que estavam dentro do presídio eles faziam a extorsão direta à vítima? Porque é mais difícil de nós conseguirmos identificar quando veio do presídio. Então, assim, tem todo um método investigativo e dentro do presídio ele dificultava, porque se o próprio extorquista estivesse aqui na parte externa do presídio, para nós, a nível de investigação, seria mais fácil alcançá-lo, mas dentro do presídio eles faziam todo esse esquema criminoso justamente para dificultar o trabalho investigativo. Pode passar. Aqui nós temos aqui o principal organograma aí da organização criminosa. Então, os 3 indiciados ali em cima, que são indiciados desse inquérito policial, são os 3 indivíduos que estão presos. Eles ainda se encontram reclusos ali no presídio Apanhador, que fica na cidade de Caxias do Sul. E nós temos ali as 3 companheiras que ficavam lá de fora e que eram responsáveis por receber todo o valor aqui na parte externa. O que chama a atenção, esse indivíduo foi destacado porque ele fazia o contato direto com esses três principais elementos que foram as peças-chave da nossa investigação. Por quê? Porque os 3 aqui fora eram os que mantinham contato direto com ele e eram os 3 que aplicavam, que saíam na cidade fazendo a filmagem e também compartilhando entre si algumas informações. Inclusive, em abril, vai ser citado posteriormente, nós fomos cumprir um mandado de busca e apreensão em decorrência dessa investigação. E 2 dos indivíduos que nós cumprimos o mandado de busca e apreensão, inclusive no mesmo dia, nós cumprimos o mandado pela manhã, enquanto foi no período da noite, o indivíduo faleceu. Ele foi vítima de homicídio, porque esse inquérito de homicídio desses 2 que faziam parte desse esquema criminoso está sendo apurado em um inquérito à parte para investigar. Mas possivelmente uma própria retaliação, uma própria desentendimento entre uma facção maior e vai ser apurado em um inquérito à parte. Então esses 3 aqui eles faziam toda a parte externa, inclusive nós identificamos durante a investigação, é importante ressaltar isso, que a própria Brigada Militar aqui de Bento Gonçalves nos auxiliou bastante com essa investigação. A Brigada Militar conseguiu identificar o veículo que estava fazendo a filmagem, nos forneceu os dados do veículo e com isso foi essencial para a nossa investigação. Então a Brigada Militar nos auxiliou bastante, o setor de inteligência, nós mantemos o contato direto com eles e foi crucial para a identificação desse veículo. E esse veículo, após ser identificado, nós representamos ao Poder Judiciário pelo mandado de busca e apreensão do veículo, nós conseguimos apreender o veículo, só que foi um momento posterior. O veículo já não estava sendo utilizado, inclusive foi vendido para um terceiro que não tinha relação com o fato criminoso, e o veículo até hoje encontra-se recolhido porque tinha várias pendências administrativas. Mas o veículo foi identificado e recolhido posteriormente. Pode passar por outras? Durante a investigação ali nós tivemos a execução de 2 dos principais envolvidos do esquema criminoso, que eram os que estavam mais ativos aqui na parte externa, fazendo a filmagem, conduzindo o veículo, e são inquéritos à parte que estão sendo apurados. Outro procedimento, inclusive, foi noticiado: um homem é morto a tiros no bairro Ouro Verde, em Gonçalves. Isso foi logo no dia 8.
O primeiro foi no dia 8. 5 dias depois, já o segundo indivíduo. Então, assim, tudo em decorrência desse mesmo esquema criminoso. Continuação, por favor. Nós somos alguns dados estatísticos dessa investigação. Já ali no início, nós tivemos uma dificuldade, quando nós apresentamos ao noticiário, nós tínhamos uma única informação, que era um PIX que foi recebido, nós apresentamos ao Poder Judiciário pela uma medida investigativa. Nós não conseguimos o deferimento dessa medida investigativa, infelizmente dificultou um pouco e a investigação demorou um pouco, mas em seguida nós pedimos 13 linhas telefônicas foram interceptadas. Então, assim, dentro do presídio, eles possuem chip de celular que não é vinculado ao presidiário. Esses chips ficam rodando, então é difícil para a investigação saber quem está utilizando o chip naquele momento. E até o próprio sistema penitenciário para identificar quem são os usuários e até onde eles escondem dentro do presídio. Foram realizados mandados de busca e apreensão também dentro do presídio em Caxias. Inclusive, em 2 oportunidades dessa operação, em duas fases, nós fomos lá no presídio para realizar o mandado de busca e apreensão. Várias oitivas aqui, 16 oitivas aqui dentro da delegacia, várias representações judiciais de sigilo bancário, busca e apreensão. O inquérito ele possui 3 volumes, ao todo de 759 páginas, e 60 ocorrências registradas aqui na delegacia de Bento Gonçalves. Então, era um crime bem local, específico aqui da nossa cidade. Pode passar, por favor. E encerrando ali o nosso inquérito policial, a organização criminosa possui 10 indivíduos, 8 estão sendo indiciados, 2 por óbvio não estão sendo indiciados, em razão da extinção da punibilidade, que acabaram sendo vítimas de homicídio durante a investigação. E depois, logo em abril, depois dessas mortes, depois já de algumas representações, o grupo criminoso, eles não continuaram com a atuação aqui em Bento Gonçalves, porque foram desfeitos, 2 indivíduos foram vítimas e eles já estavam cientes da investigação em andamento. Então, nós estamos encerrando esse inquérito hoje, envolvendo todo esse grupo criminoso. Foi um momento ali no início do ano que chamou muita atenção da Polícia Civil, porque era um alto número de ocorrências, várias vítimas procurando, a questão dos tiros às concessionárias. E hoje nós encerramos esse inquérito policial com 8 indiciamentos. Os indivíduos vão ser indiciados pelo crime de extorsão, artigo 158 do Código Penal, e pela organização criminosa, por ocorrer essa divisão de tarefas entre os indivíduos e ter uma organização criminosa bem discriminada nesse evento criminoso. Então, essa é a nossa coletiva da primeira delegacia de Bento Gonçalves, e nós colocamos aqui à disposição para eventuais dúvidas aqui na coletiva. 8 indiciados, 3 já estavam presos. E as companheiras estão presas? As companheiras não foram presas. Aqui nós representamos pela prisão das companheiras que estavam aqui fora do presídio, e nós não tivemos o pedido deferido pelo Poder Judiciário. Em tese, o Ministério Público emitiu parecer favorável, o Poder Judiciário local não deferiu, e acabaram que essas companheiras não foram presas. Delegado, tem uma estimativa de quanto foi o prejuízo a todas essas vítimas que acabaram caindo nesses crimes? Sim. Como foi uma ação em um breve período de tempo, acabou que vários eles aplicaram muito a extorsão em um curto período de tempo. Então, várias vítimas começaram a se comunicar entre si. Inicialmente, nós tivemos uma vítima já que efetuou quase R$9.000, uma única vítima, e como o intervalo foi muito curto, acabaram se difundiu a informação que era um grupo criminoso que estava aplicando a extorsão, e poucas vítimas realizaram o depósito, apenas bloquearam, porque naquele momento nós também, como Polícia Civil, nós orientamos a comunidade a não realizar o depósito, a procurar a delegacia de polícia, a registrar o ofensa. Mas nós fomos fazer uma estimativa em torno de R$10.000, foi o prejuízo das vítimas nesse tipo de golpe aqui na cidade de Bento Gonçalves. E tinha um perfil específico, eles pegavam
Sim. Ali na investigação nós temos uma diligência, inclusive, eles conversando entre si, eles falavam, lá na Planalto ali, tem bares que chamam a atenção, tem lugares que chamam a atenção, tem casas que chamam a atenção, e aí chama as pessoas que falam isso, as pessoas que estão lá, as pessoas têm dinheiro, então vamos conseguir dinheiro deles. Então, assim, eles eram bem específicos em pessoas que possuem um alto poder aquisitivo, normalmente com carros que chamavam a atenção. E eles omitiam essas informações depois da investigação, ela demorava muito, eles omitiam essa informação através da própria placa do veículo. Então, se eles filmavam o veículo, já paravam ali, chamavam a atenção da vítima, a vítima já perguntava ali, e procurava já os órgãos policiais, a gente orientava, não faz o depósito, registra a ocorrência, mas você vai nos ajudar ali na investigação. Mas a vítima principal eram pessoas que possuíam um alto poder aquisitivo. A morte desses dois indivíduos tem a ver com o nome das pessoas? Tem a ver com o nome? Isso. Sim, sim. Essas mortes estão sendo apuradas em inquérito à parte, mas possivelmente também envolvendo facções aqui na cidade de Bento Gonçalves. Não uma guerra declarada, mas uma facção aplicando um golpe, outra facção aplicando outro golpe e envolvendo também os suspeitos desse nosso inquérito policial. E os outros dois, do total de 10, então? São 10. 2 já foram a óbito, porque eles foram vítimas de um homicídio. 3 estão presos. 3 são as companheiras aqui na parte externa. E 2, um que era ele é até filho de um dos que estão presos, e o outro era um dos que conduzia também o veículo. Então são outros 2 que estão aqui Estão soltos? Estão soltos. Todos de dentro? Todos de pé. Eu tive falou com o senhor na oportunidade e o senhor pedia para que as pessoas viessem fazer o registro para ajudar na investigação. As pessoas vieram fazer registro, a polícia teve que atar essas pessoas para tentar conseguir informação como é que ela se portou nesse caso. Sim, naquela oportunidade, após a divulgação, nós tínhamos um alto número de vítimas. Próprias vítimas procuraram uma delegacia de polícia. Mesmo que informalmente nós recebemos contato de policiais que estavam próximos, a vizinha, uma amiga que eu trabalho também, nós orientamos bem a delegacia de registro com isso. E nós acabamos direcionando tudo esse meio inquérito policial que acabava envolvendo o grupo criminoso, mesmo modo operante. E várias vítimas naquele momento procuraram a polícia civil. Então, sim, sim. Mas eles acabaram procurando, que é um crime que chamou a nossa atenção pela ousadia e realmente levantar ela se manifesta a sua residência com seu veículo particular e depois o indivíduo cobrava valores com informações familiares, telefone, como é que conseguiu o telefone, como é que conseguiu as informações de familiares. Então, chamou muita atenção da Polícia Civil. Eles já estavam presos por outros crimes. Os indivíduos que estão presos lá em Caxias já por outros tipos de crimes. Já antes de iniciar essas situações. Bem, delegado, o senhor falou ali em torno de 10 mil o prejuízo. Mais ou menos quantas pessoas pagaram? O senhor teria mais ou menos esse número? Sim, nós temos esse número porque, como nós iniciamos essa investigação ali no início do ano, por volta de janeiro, fevereiro, março, enfatizando novamente, eles aplicaram muito golpe em um curto período de tempo. Então, esse grupo, essa informação, através da Polícia Civil, dos meios de comunicação também, difundiu rápido. Então, várias vítimas que estavam sendo, que recebiam já as imagens no celular, já sabiam, não, esse aqui eu estou sabendo, a polícia divulgou, os meios de comunicação divulgaram. Então, do nosso inquérito policial, desse golpe, nós temos duas pessoas, o depósito foi assim, porque antes até algumas pessoas estavam sendo extorquidas ali no momento, elas já ligavam aqui na delegacia, ó, eu estou sendo vítima, o que eu faço? Aí nós orientávamos, não, nós já estamos cientes da situação, não faz o depósito, vem na delegacia e faça o registro. Então, assim, a atuação da polícia também foi bem rápida, assim, nesse sentido, para orientar as vítimas, e até os meios de comunicação também já foi divulgando, então, a população, a comunidade acabou tomando conhecimento prévio antes de fazer o depósito. Se continuasse, assim, se não fosse um período tão curto de muitos golpes ao mesmo tempo,
quem sabe outras vítimas também teriam efetuado esse valor. Só para complementar, a questão da PIX, né, é mundial baixar aleatório. Então, muitas vítimas, elas fazem uma simulação, né, para pegar o nome de quem ia receber. Então, elas já faziam uma simulação para nós. Muitas simulações que davam o nome de como a gente investigou. Então, elas não acreditavam realmente na experiência e faziam uma simulação. Teve um caso que depois a pessoa fez a denúncia que a polícia voltou a ser ameaçada, teve algum caso assim? Sim. Várias dessas vítimas, nós orientávamos, não manter contato, bloqueie o número, não faça o valor, só que os suspeitos, os nossos investigados, entravam em contato com outro número e extorquiam novamente. E aí a vítima nos procurava aqui na delegacia novamente, então você nos extorquiu agora pelo outro número. Nós orientávamos novamente, em alguns casos a gente deve colher depoimento de novo, identificando outro número para possível investigação posterior, mas eles não desistiam, eles continuavam até que teve esse fato dos homicídios ali no início de abril, que depois foi diminuindo e o sistema criminoso aqui fora praticamente não teve mais desse tipo. Qual é a reflexão que fica, doutora, depois dessa ação? Porque toda semana está noticiado aí tentativas de extorsão, algumas se confirmam, outras não. Qual é a reflexão que fica nesse caso? Por exemplo, né, agir dentro do presídio é um problema que continua acontecendo e assim por diante. Sim, a Polícia Civil, não só a Polícia Civil, mas o Poder Judiciário, todo o sistema público, acompanha todo o método de investigação, só que os envolvidos eles vão evoluir com os métodos. Então, tem um certo tipo de investigação para cada tipo de golpe que é aplicado. O que fica de lição é que envolver criminosos dentro do presídio, que já é um caso a não tolerar pela sociedade em si, ter um criminoso, ter um contato telefônico de dentro do presídio e aplicar golpes, é que eles estão mudando conforme vai ocorrendo os fatos até mais. Nós vamos verificar, nós já temos outro tipo de golpe sendo aplicado na cidade, que normalmente eles conseguem um número de telefone, são dados públicos de comerciantes e com o CNPJ ele consegue outras informações, e estão extorquindo os comerciantes também da mesma maneira. Então, a Polícia Civil, nós registramos esses fatos, alguns demandam muito tempo para ser apurado, demandam pedidos judiciais, só que tem essa dificuldade pelo fato de envolver pessoas que estão dentro do presídio. Então, é difícil ter esse acesso até para cumprimento de algumas decisões judiciais dentro do presídio. Existe toda uma logística, precisa de disponibilidade da própria SUSEP, de outros órgãos. Então, assim, nós possuímos essa dificuldade, mas a Polícia Civil orienta em todos os casos, em qualquer caso, de exteriorar a própria sociedade em si, de extorsão. Procure orientação dos órgãos oficiais, não procure informação na internet, não procure informações com a procure a delegacia de polícia, resistam com o fato, antes de fazer